Neste vídeo, vamos ver o nosso primeiro exemplo do uso do lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. Seja L esta linguagem AN, BN, CN, onde N é natural. Suponha que L seja uma linguagem livre de contexto, então vamos iniciar a nossa prova, uma prova por contradição. Então, o que nos diz o lema do bombeamento nesse caso? Então, seja K a constante do lema do bombeamento, e escolhemos Z igual à palavra AK, BK, CK. Vamos ver se Z pertence à linguagem L. Então, Z é igual a AK, BK, CK. Dessa forma, temos que o comprimento de Z é igual a K mais K é igual a 3K, que é maior do que K. Então, satisfazemos uma das condições do lema. Então, como Z é maior que K, acontece que nós podemos justamente escolher o VWXY. Então, é um particionamento de que forma que Z vai ser igual ao VWXY. Com quais condições? VWX é menor ou igual a K e Vx é diferente de lambda. Vamos entender isso. Então, podemos dividir Z, escrever Z como UVWXY, de que forma? Respeitando VWX é menor do que K, Vx é diferente de lambda. Vamos entender o que está por trás. Então, vamos escrever primeiro nossa palavra. Nós temos o primeiro A, o segundo A, assim sucessivamente. Temos o primeiro B, o segundo B, até o último B da cadeia. Temos o primeiro C, o segundo C, até o último C da cadeia. Reparem que aqui nós temos comprimento K, pois há exatamente KAs. Temos também KBs. Temos também K6. Porém, o que nos diz a restrição que VWX deve ser menor ou igual a K? Eu gosto de explicar, fazer uma analogia dessa restrição com uma régua que tem tamanho no máximo K. Então, observe que se eu passar essa régua começando desde a primeira posição, então eu teria um cenário em que, suponha que essa régua comece aqui. Então, ela tem tamanho no máximo K. Então, se eu for deslizando essa régua, que tem tamanho no máximo K, nós teríamos diversos cenários. Então, nós teríamos um cenário onde essa régua de tamanho K só cobriria os A's. Então, seria equivalente a um cenário como esse. Nós teríamos também um cenário onde essa régua de tamanho K poderia ter o quê? Cobrir uma parte dos A's e uma parte dos B's. Nós teríamos também um cenário onde poderíamos cobrir apenas B's. Pois veja, o tamanho dessa regra não é exatamente K, mas é no máximo K. Teríamos também a possibilidade de cobrir uma parte dos B's e uma parte dos C's. E, por fim, teríamos o cenário onde cobriríamos apenas uma parte dos 6, contendo apenas 6. Então, dessa forma, nós teríamos quantos cenários possíveis? Um cenário que só contém A's, um cenário 2 que contém A's e B's, um cenário 3 que contém apenas B's, um cenário 4 que contém B's e 6 e um cenário 5 que contém apenas 6, o símbolo C. Então, dessa forma, o nosso lema do bombeamento ele vai justamente trabalhar em cima de todos esses casos. Então, vamos começar a raciocinar acerca disso. Então, nós sabemos que Vx ele é diferente de lambda. Então, veja que essa régua aqui é referente a quem? É referente a VWX. Então, como Vx é diferente de lambda, então em cada um desses cenários vai haver pelo menos um único símbolo. Então, vamos começar a raciocinar sobre os casos possíveis quanto a Vx. Então, no caso 1, vamos pensar. Vx é diferente de lambda. Então, como primeiro caso, vamos supor que V ou x ele contém
A, o símbolo A. Então, se V ou X contém o símbolo A, então nós temos quais possibilidades? Nós temos a possibilidade 1 e a possibilidade 2. Veja, a partir da possibilidade 3, não há mais a possibilidade de VWX conter algum A. Então, dessa forma, vamos imaginar, raciocinar o que acontece no bombeamento. Então, U V ao quadrado W, X ao quadrado Y. Então, se nós pensarmos, isso vai ser igual a U VV W X X Y. Nós sabemos que U V W W e esse x y vai ser igual a quem? Vai ser igual à nossa palavra original. A, K, B, K, C, K. Mas observe que nós estamos supondo que V ou X contém A. Então, dessa forma, nós sabemos o quê? E nesse bombeamento, e com o cenário que nós consideramos, é possível que Vx ele tem A's, mas ele pode ter alguns B's. Vamos pensar no bombeamento que vai acontecer. Nós vamos ter uma quantidade adicional de V e de X. Acontece que eu sei qual a quantidade de A's e de B's que está em cada um desses camaradas, V e X. Não, nós não sabemos. Então, por isso, eu vou utilizar o seguinte raciocínio. Então, a nova palavra após o bombeamento vai ser AK mais a quantidade de A's em Vx. Então, o comprimento de Vx, mas estou pegando apenas a quantidade de A's. Em B's, o que acontece? Então, seria a quantidade original de B's mais a quantidade de B's em Vx. Observe que é possível, a depender da escolha do meu adversário, que a quantidade de B's em Vx seja igual a zero, mas pela condição de que Vx é diferente de lambda e V ou X contém A, eu sei que essa quantidade é pelo menos 1. Então, vamos dar prosseguimento ao raciocínio para a prova. O que acontece com a quantidade de A's? A quantidade de A's vai ser igual a K mais tamanho de Vx de A. E nós sabemos que isso daqui é maior do que zero. Então, veja que K mais Vxa é maior ou igual do que K mais 1. E K mais 1 é diferente de K. Em outras palavras, o número de A's é diferente do número de 6. E a linguagem exige que o número de A's seja igual ao número de B's igual ao número de 6. Então, com isso, e neste caso, nós provamos que o bombeamento não pertence à linguagem. Porém, isso é suficiente? Não. Nós precisamos pensar no segundo caso, que é o complemento. Então, seria nem V e nem X não contém o símbolo A. Então, dando prosseguimento, se nem V e nem X contém o símbolo A, nós estamos trabalhando com qual cenário? Os casos 3, 4 e 5. Então, vamos replicar o mesmo raciocínio. Então, no caso 2.1, vamos supor que V ou X ele contém B. Então, se V ou X contém B, então nós estamos trabalhando no cenário 3 e 4. Então, o que acontece ao bombear UV ao quadrado WX ao quadrado Y? Vai ser igual a UVV WX Y, que é igual a AK, PK, CK. Nós vamos raciocinar agora. Como V ou X, como Vx não contém A's, e estamos trabalhando nesse cenário, então, desculpa, Vx não contém A's, então, ao bombear, o número de A's vai permanecer inalterado. Porém, acontece que nós
supomos o seguinte cenário, que Vx não contém A, mas ele pode conter B, como pode conter C. Como eu não sei a quantidade de Bs nem de Cs, eu vou dizer que o número de Bs vai ser K mais Vx, a quantidade de Bs em Vx. E a quantidade de 6 na nova palavra é K mais a quantidade de 6 em Vx. E com isso, nós sabemos que, como Vx é diferente de lambda e V ou x contém B, eu sei que essa parcela da soma é maior ou igual a 1. Então, vamos raciocinar. A quantidade de Bs é K mais Vx quantidade de Bs. E isso é maior ou igual do que K mais 1. Então, vamos comparar a quantidade de Bs com a quantidade de As. Então, a quantidade de As é K e vai ser diferente da quantidade de Bs. Então, aqui é a quantidade de As e aqui é a quantidade de Bs. Então, mostramos que para esse cenário, a palavra bombeada não vai pertencer à linguagem. E, por fim, vamos para o caso 2.2, onde nós vamos supor que V ou X, agora, ele, na verdade, V e X, não contém Bs. E, nesse caso, seria o último caso, apenas 6. Então, vamos pensar no que seria o resultado de bombear. Então, como V, vou melhorar, V e X não contém Bs, ele só pode conter 6, que é o caso 5. Então, uv ao quadrado wx ao quadrado y é igual a uvv wxx y. Isso vai ser igual a AK. Veja que o número de A's não vai ser alterado, pois Vx só vai conter 6. Vk e Ck mais Vx. Observe que aqui nesse contexto eu apenas coloquei Vx, pois justamente Vx só vai conter 6. E com isso nós sabemos o quê? Que a quantidade de 6 é igual a K mais Vx. Mas sabemos que Vx é diferente de lambda. Então, K mais Vx é maior ou igual a K mais 1. E vamos comparar a quantidade de B de 6 com a quantidade de B, por exemplo. A quantidade de B é igual a K. Ou, se você preferir, a quantidade de A's. Então, K, que é a quantidade de A's, por exemplo, vai ser diferente da quantidade de 6. Então, dessa forma, nós provamos que essa linguagem apresentada não é uma linguagem livre de contexto, utilizando o lema do bombeamento para linguagens livres de contexto. No próximo vídeo, nós vamos ver mais um exemplo. Muito obrigado!